Eu nasci em São Paulo, sou da capital, sempre morei na capital. Tive uma infância, uma adolescência normal, uma família de classe média, morando num bairro de classe média, média baixa talvez, Vila Formosa, em São Paulo. Estudei em escola pública, então sempre tive contato com pessoas da quebrada mesmo, como a gente fala, né? Boa. Então, assim, eu lembro que tinha muita gente que ia lá pra comer na escola. Eu via muito isso, sabe? O pessoal ia por conta da merenda. Era uma escola... Não vou dizer que era ruim, mas eu já falei isso em outras entrevistas, né? Eu sofria muito bullying, porque eu era muito magro e tinha o cabelo comprido. Era roqueiro, e aí por conta disso sofria muito bullying. Na época não tinha nenhum nome para isso, né? Então os professores, diretores, ninguém reprimia, então nesse aspecto foi difícil. Então eu era aquele cara, assim, eu lembro que no intervalo eu ficava sozinho, muitas vezes na sala, tinha medo de sair na hora do recreio, porque acabava apanhando, e quando saía ficava sempre perto de algum servente lá, algum funcionário, ainda assim muitas vezes não dava certo. Quando eu tava lá na 8ª série, mais ou menos, tive um momento ali que eu assisti um filme, Conan, Arnold Schwarzenegger, e alguma coisa mudou dentro de mim quando eu vi aquilo. Eu olhei aquele cara e eu, o que é isso? Aí eu descobri, musculação. Você começa a treinar e você consegue mudar o seu corpo. Eu comecei a treinar, me matriculei numa academia, comecei a treinar e comecei a fazer dieta e comecei a aprender e comecei a gostar muito e virou algo muito importante na minha vida. Eu ganhei peso, comecei a ficar mais forte, o bullying parou. E de repente eu ia lá e os caras batiam em mim. Eu lembro que por conta de ser muito magro e cabelo comprido, ficavam falando se eu era homem ou mulher. E aí eu fui ficando forte e de repente as pessoas começavam a elogiar, ao invés de fazer bullying. Nossa, olha, é musculoso e tal. E então foi algo muito importante, mas não só no aspecto estético. Criou autoestima e criou uma disciplina. Assim, a disciplina exigida no esporte é uma disciplina semelhante à do concurseiro, porque você tem que estar ali todos os dias religiosamente fazendo aquilo que precisa ser feito, esteja você disposto ou indisposto. E eu lembro que quando eu estava na magistratura, na fase oral do concurso, tem um exame psicossocial. É uma semana que você fica o dia inteiro fazendo entrevistas com psicólogo, assistente social. E eu lembro, olha, de verdade, quando eu estava no último dia, era uma entrevista eu com as duas, né, psicóloga e assistente social, e elas falaram para mim assim, a gente percebeu ao longo da semana que você é uma pessoa muito disciplinada. Existe alguma coisa que você faça que tenha criado em você esse tipo de disciplina? Olha a pergunta. Eu falei, eu faço musculação desde muito jovem. E na musculação eu aprendi a ter essa disciplina. Você não pode deixar de treinar porque você não está afim. Você não pode deixar de comer o que precisa comer porque você não está afim. E aí me ajudou demais em tudo. Tanto que quando eu, me adiantando um pouco, mas quando eu passei no concurso, meu sonho era assistir o Mr. Olímpia. Não tinha dinheiro pra nada, mas eu falava, um dia eu vou passar no concurso, eu vou lá em Las Vegas assistir. E aí depois que eu passei, a primeira viagem que eu fiz foi essa. Eu fui pra Las Vegas e assisti o Mr. Olímpia ao vivo. Inclusive conheci o Mr. Olímpia, tem vídeos até. Porque eu fui treinar no dia seguinte, lá na academia. A hora que eu tava chegando, eu vi uns flashes, eu falei, estão gravando alguma coisa aí. E os competidores estavam lá. Eu entrei, conversei, tirei foto, enfim. Teve alguém que inspirou você a seguir o direito? Por que você escolheu cursar direito? Quando eu era criança, adolescente, ali 12 anos, tinha uma série chamada Justiça Final. O personagem principal chamava Nicholas Marshall. E ele era juiz durante o dia, só que ele não conseguia condenar os criminosos, porque sempre havia ali estratagemas e eles acabavam sendo absolvidos. Juridicamente a série não faz sentido. Isso é que eu era criança e estava vendo a série. E esse juiz, ele acabou, por conta de uma organização criminosa, acabaram matando a família dele. E aí ele resolveu então virar um justiceiro. Durante o dia ele atuava como juiz,
E à noite ele soltava o cabelo, punha lá um jaquetão, tal, moto. E ele tinha um grupo que atuava com ele e eles se infiltravam nas organizações criminosas, produziam provas contra essas pessoas e aí ele mandava pro promotor, sigilosamente. O promotor não sabia quem era, só de repente chegava na mesa dele um monte de prova de crimes acontecendo. E aí ele condenava com isso, né? Durante o dia, como juiz, condenava essas mesmas pessoas. Aí eu fiquei alucinado, assim, falava, nossa, que legal. E ali eu falei, eu quero ser juiz de direito. E desde aquele momento, que eu era criança, eu nunca mais tive dúvida. O que eu preciso fazer? Faculdade de Direito e prestar concurso. Eu tinha uma fé e uma resiliência inabalável. Cada célula do meu corpo era voltada para isso. Eu vou passar nesse concurso, eu vou passar. Vai demorar 2 anos, 20 anos, 40 anos, eu vou passar. Ou eu vou morrer tentando. Ou eu vou ser juiz, ou eu vou morrer concurseiro. Eu nunca vou desistir. Eu vou estudar até passar. Era esse o nível. Eu nunca tive dúvida do meu propósito. Onde você cursou Direito e quem foram os professores ou mentores que mais marcaram sua trajetória acadêmica? Então, eu fiz Direito no Mackenzie. Foram os melhores 5 anos da minha vida. E aí eu também preciso falar a verdade. Eu era um péssimo aluno. Eu pensava assim, não, cheguei aqui, eu vou aproveitar ao máximo esses 5 anos de faculdade. Não recomendo isso para ninguém. Eu poderia ter aproveitado a faculdade e estudado, mas eu não fiz isso. Eu pensei, eu vou aproveitar ao máximo. E aproveitei. Eu ia lá de manhã e a gente ficava a tarde inteira lá conversando. Eu era da atlética, aí virei diretor do jiu-jitsu na faculdade. Então eu adorava aquele ambiente, ficava lá o dia inteiro. E aí depois que eu me formei, aí eu pensei, agora é hora de estudar mesmo. Agora é a hora de correr atrás. Aí eu me matriculei no curso Marcato, que nem existe mais. Era um curso muito bom. E ali eu conheci o primeiro professor de Direito que marcou minha vida, que foi o Guilherme de Souza Nucci. Ele já era famoso, só que eu não sabia quem era. Na hora que ele chegou e começou a falar, fiquei pensando, é isso mesmo que eu quero ser juiz. E eu lembro que ele era doutor e prestes a se tornar livre docente. E eu pensei, eu quero ser igual ele, eu quero ser juiz, eu quero dar aula e eu quero ter uma carreira acadêmica, quero escrever livros. Eu lembro que ele chegava com o manual de direito penal dele. Ele chegava e falava, um dia eu vou dar aula, eu vou ter meu manual, vou chegar com o meu livro. E aí eu comecei a estudar, então ele foi uma pessoa que marcou demais. Ele me motivou a estudar e até a carreira acadêmica. Aí eu comecei a fazer mestrado. Na verdade, assim, no meu primeiro ano de cursinho, no Marcato, eu fiz especialização em Direito Penal, na Escola Superior do Ministério Público. Aí eu entrei no mestrado e fui fazendo simultaneamente. Eu estudava para concurso, e aí eu fiz a especialização, fiz o mestrado em Direito Penal. Quando eu passei no concurso, eu ingressei no doutorado. Eu era juiz substituto e fazia doutorado junto. Mas isso veio um pouquinho mais pra frente na história, né? Mas aí assim, eu fiz então esse primeiro ano no Marcato, e eu acho legal falar porque muitos concurseiros vão estar assistindo, né? E eu cheguei lá e eu não entendia nada. E o Marcato, né, não existe mais o curso, eu posso falar, era um curso excelente, a grade, os professores excelentes. Só que era um curso muito avançado. Não era aquele curso que pegava no beabá, que presumia que você chegava lá sem saber nada. Era meio que quase um curso de pós-graduação. Eles presumiam, talvez corretamente, mas enfim, presumiam que você chegava lá, você já sabia. Então eram umas discussões que eu não acompanhava. Não todos, os professores eram bons, mas eu tinha muita dificuldade, por uma falha minha, não deles. Tinha muita dificuldade, não entendia. Aí prestei o concurso da magistratura e eu lembro que eu acertei 25% da prova. E eu lembro que quando eu fiz a prova e saiu o resultado, eu fui lá olhar, eu pensei, nossa, se eu tivesse chutado tudo C, tudo B, teria dado no mesmo. Caramba, e agora? Será que não vai dar? Não é possível. Aí, segundo ano, fui fazer o curso da Másio. Estudei lá mais um ano, prestei de novo o concurso da magistratura. Fui um pouco melhor, diria que, sei lá, acertei metade da prova, depois de 2 anos de cursinho, metade, um pouco menos, ainda muito mal. Terceiro ano, resolvi fazer o curso FMB. E aí veio o professor Flávio Monteiro de Barros, e a primeira aula dele, eu acho que foi a aula mais importante que eu já assisti na vida. Ele deu uma aula sobre como estudar. Eu já estava no terceiro ano, hein? Ele
Ele chegou e falou assim, ó, eu vou ensinar um método de estudos, método revolucionário, ele falou. Eu lembro das palavras, ele falou, se você quiser ir daqui pra Bahia de carroça, vai chegar? Vai. Mas vai demorar. Você pode ir de avião, vai ser muito mais rápido. Eu vou falar então o método. E aí ele falou assim, ele falou, olha, você vai dividir as matérias ao longo da semana, de modo que em cada semana você estude todas. Toda vez que você for estudar, vamos imaginar que hoje é segunda-feira, é direito penal. Você marca até onde você estudou. Estudei até a página 10, eu marco lá, eu tinha uma folha, eu marcava, página 10. Na próxima semana, penal de novo. O normal, que era o que eu vinha fazendo até então, beleza, cheguei até a 10, então hoje começo da 11. Ele falou, não, você vai revisar as primeiras 10 e depois avançar. Por isso é importante, quando você estiver lendo, você grifar as coisas importantes, porque essa revisão é uma passada de olhos no que você grifou. Não é uma leitura completa, tudo de novo. Terceira semana, de novo, você vai revisar a primeira e a segunda semana e avançar. Era para fazer isso 2 ou 3 vezes, eu não lembro bem, porque essa parte eu levei ao extremo. Eu revisava tudo, todas as vezes. Não dava para avançar muito? Não avançava muito, porque não importa avançar, o que importa é você ir memorizando. A gente tem um costume de muitas vezes estudar como se estivesse lendo um livro de ficção. Então você pega lá Senhor dos Anéis, você não vai revisar, você vai avançando. Na hora que acabou, você vivenciou aquilo, aquela história e legal, mas estudo não é assim. Na hora que você termina um livro, o que acontece? Nada. Vem o professor, te dá um abraço, uma medalha, você ganha alguma coisa, não ganha nada. Simplesmente você terminou. Então a gente tem que perder isso, eu acho, quem está estudando, perder essa ânsia de avançar cegamente. Você, claro, deve avançar, mas desde que você tenha consolidado o conhecimento que você já leu. Sem revisão, a gente não memoriza. Eu desafio qualquer pessoa. Leia um livro de direito, no final eu te faço uma pergunta. Vamos ver se você vai acertar. Não memoriza. E eu sei disso, e eu sempre falo para as pessoas, você não precisa acreditar nesse método, acreditar nele sem qualquer fundamento e fazer durante meses para você saber. Você vai perceber já na segunda semana que você não lembra aquilo que você estudou na semana anterior. Você vai ler e fala, nossa, esse prazo aqui não lembrava, olha isso aqui não lembrava. É a prova de que você deveria mesmo estar revisando. Porque se você não lembra o que você leu na semana passada, imagina no dia da prova, daqui 1 ano, 8 meses, não vai lembrar nada. E aí eu empreguei esse método. Por alguma razão eu confiei e empreguei o método. É um método muito sofrido, porque você ficar revisando cansa demais, porque exige uma atenção extrema, dá um mal-estar físico. E ele também é um método cansativo, porque justamente a ideia de que você está avançando bastante traz um conforto, é um falso conforto, mas traz. A partir do momento que eu empreguei esse método, nunca mais eu fui reprovado em prova de primeira fase. Na hora que veio a prova da magistratura do estado de São Paulo, eu usando o método, passei na primeira fase, coisa que até então parecia para mim impossível. Sabia tudo de cor, as coisas, informações vinham. Fui reprovado na segunda fase. Beleza, mas que avanço. Aí veio o ano seguinte, né, o que seria o 4º ano. Primeira prova, primeira fase da magistratura. Passei, mas aí já passei com folga. Segunda fase, reprovado. E até foi um ano que eu tive sorte, eu tive uma visão assim, eu falei, vai cair aborto. No tema da dissertação de penal. Imagina que veio isso na minha cabeça. Eu vou estudar essa dissertação perfeita. Memorizei a dissertação. Veio. Na hora que eu abri, estava lá a dissertação, aborto. Eu tinha a dissertação memorizada, eu escrevi tudo. E não passei. Aí eu tinha um amigo que estava prestando OAB há muitos anos e não passava. E um outro conhecido em comum falou assim, sabe aquele nosso amigo que não passa na OAB, que está lá há 10 anos tentando e não passa? Ele passou e ele descobriu que o problema era a caligrafia dele. Nossa. A letra muito feia. Eu pensei, pô, é isso. Que a minha letra era um garrancho. Me matriculei no curso de caligrafia, fiz o curso de caligrafia, peguei o diploma e aí eu fui de novo pela 3ª vez para a segunda fase da magistratura do estado de São Paulo e aí passei também na prova escrita. Fui então para a fase oral.
Aí eu tinha dentro de mim uma ideia assim de que no oral me sairia bem. Eu sempre gostei, no Mackenzie eu fui orador da turma e eu sempre gostei de falar em público. E eu ainda fiz fono, faço até hoje. E aí quando eu tava na fase oral, eu lembro que era carnaval e tava chegando a fase oral, eu pensei, nossa, se eu não fizer alguma coisa, corre o risco de eu não estudar o quanto eu deveria. Porque é carnaval, o pessoal vai me chamar pra fazer alguma coisa, ou fica aquele clima de férias. Aí eu fui no Damásio, me matriculei lá pra fazer cabine. Você paga lá pra ficar estudando. Eu nunca gostei muito disso, mas eu acabei fazendo isso. E aí paguei, fiquei lá estudando. Aí conheci um grupo de pessoas que estavam também no oral. E aí eles me encontraram lá, não sei nem como, a gente começou a conversar, eles falaram, não, a gente também tá no oral, a gente tá fazendo bancas simuladas aqui, só nós. Você não quer entrar? Nós 5, a gente faz aí todo dia um treinamento. E aí a gente começou a treinar os 5. E foi muito bom. Pra fase oral é muito importante o treino, eu sempre falo, é a coisa mais importante, porque quem chega no oral já tá pronto, precisa treinar. E aí essas bancas simuladas, eu treinava quando eu estava sendo arguido por eles, e eu percebia que eu treinava muito, aprendia muito quando eu estava me passando por arguidor também, né? Por membro da banca. Você percebe vícios de linguagem, você percebe muita coisa que você fala, olha, isso aí não pode fazer. E aí quando você está lá se passando, né, por examinador, eu lembro que eu percebia assim, eu fazia uma pergunta, a pessoa sabia a resposta, estufava o peito, começava a falar. Eu fazia uma pergunta difícil que a pessoa não sabia, eu via que a pessoa mudava totalmente a expressão corporal. E aí eu comecei a pensar, não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que treinar a manter a postura, a expressão corporal sempre. Passar uma expressão corporal de confiança, mesmo quando eu não saiba a resposta. E até conversando com uma amiga que passou em primeiro na magistratura, ela também deu essa dica. Ela falou, uma dica para fase oral é você treinar muito, manter a serenidade e passar confiança, olhar todos os examinadores nos olhos. O examinador de processo civil, ele está perguntando, o de penal está do lado. O que o de penal sabe de processo civil? Provavelmente não sabe nada. Pode ser que saiba, mas ninguém sabe todas as matérias, é impossível. Se você passa um ar de desespero, o de penal, que não sabe se a resposta está certa ou não, vai pensar, ih, está indo mal. Agora você pode estar falando groselha, mas se você tiver com aquela expressão de confiança, o cara que não sabe se a resposta está certa ou não, vai pensar, nossa, esse cara está detonando. Você já cresce. Professor, e como foi o dia da sua aprovação? Nesse dia eu não tive coragem de ir lá ouvir o resultado. Não tive coragem. Tava tão nervoso, falei, não vou. E um amigo foi, um casal de amigos. E eles foram, e aí eu tava comprando material de construção. Tava fazendo uma reforma em casa. E aquele aperto financeiro, né, meu Deus, né, contando ali e tal, e esperando, eles vão ligar. E aí dali a pouco toca o telefone. E ele falou assim, cara, você passou. Eu falei, meu, se você estiver brincando, é muito de mau gosto. Ele, não, pô, não tô brincando, você passou. Aí nisso a namorada dele pegou o telefone da mão dele, chorando. Você passou, chorando. Eu falei, meu, não acredito, eu passei, não acredito, eu deitei no chão da loja. Vieram os vendedores, o que foi? Tá passando mal. Eu falei, não precisa mais de desconto, não precisa mais de nada, sabe? A primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu pai, e aí falei, pai, passei no concurso. Meu pai é eletricista, tem uma oficina de carro. E aí, por mais de 50 anos, ele nunca faltou, nunca deixou de trabalhar. E aí ele falou, então hoje eu tô fechando a oficina, não preciso mais trabalhar hoje. Assim, num período da tarde, sabe? Um negócio que ele nunca faria. E aí você vê que todo o esforço vale a pena, sabe? Quando você, depois de passar por tanta coisa, alcança o objetivo, você até começa a achar assim, não foi tão difícil assim. Valeu muito a pena. Me lembra muito aquele filme A Procura da Felicidade. Inclusive, na época, eu assisti esse filme quando eu estava estudando. É um filme muito emocionante. Para quem está estudando, principalmente, porque você está naquela fase ali de dificuldade financeira, a maioria das pessoas, né? Eu lembro que eu não tinha dinheiro para nada. Que é uma coisa também que eu acho que muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço, né? Eu vejo assim, eu conheço pessoas que estão estudando para concurso, mas não quer abrir mão de nada. Durante 5 anos, a única viagem que eu fiz, porque eu não tinha dinheiro mesmo e porque eu estava focado, mas a única viagem que eu fiz em 5 anos
Foi uma viagem para Florianópolis, no Réveillon. Eu fiquei uma semana viajando, em 5 anos. E ainda nessa viagem, eu voltei mais cedo. Eu lembro que eu voltei sozinho mais cedo, porque ia ter uma aula no cursinho. As aulas iam retomar muito em breve. Começava bem no começo mesmo do ano. Voltei para não perder a aula do cursinho. E como foi ali chegar como juiz substituto? Como é que tem alguma curiosidade assim quando você vai ali no seu primeiro dia de trabalho? Como é que é isso? Eu não tinha prática nenhuma. E quando eu passei a OAB, precisa dos 3 anos de atividade jurídica. Mas bastava a certidão da OAB de que você tinha carteira há 3 anos. Não tinha que ter uma atuação mesmo, em tantos processos. Eu até trabalhei no escritório com alguns amigos, muitas vezes ia lá estudar para não ficar em casa, ajudava eles, cheguei aí em algumas audiências, mas eu não tinha prática mesmo. E aí eu lembro que eu fiquei, quando eu vi que eu passei, eu fiquei super feliz e tal, mas aí passou um tempinho, comecei a ficar tenso, que eu vou ter que chegar lá, presidir audiências, mas eu não tenho prática. Aí o pessoal, não, calma, vai ter a escolinha da magistratura. E aí veio o comunicado lá do tribunal. A minha turma foi a única, não teve escolinha. A gente teve 5 dias de palestras, na outra semana já ia começar, assumindo vara. Onde foi a primeira vara que você assumiu, professor? Eu fui para Itanhaém. E aí, o que aconteceu? Liguei pro Nuti. Professor, a gente tinha falado que eu tinha passado, ele ficou super feliz. Aí eu falei, olha, não tenho prática e agora eu vou assumir. Vai começar aí. E ele foi muito legal. Ele falou, não, calma, vamos montar uma escolinha para você, uma escolinha informal. Ele falou, tem alguns amigos aqui, juízes, eu vou ligar para eles, que tinha 4 semanas até eu começar. Em cada semana você fica em uma vara, acompanhando assim, não trabalhando, mas você fica sentado do lado dele, fica perguntando, fica vendo, e assim foi. Aí eu fiquei uma semana numa vara criminal, uma semana numa vara de infância, e aí rodei essas 4 semanas, e aí quando eu cheguei em Itanhaém fui super bem acolhido, dei muita sorte nesse sentido. Eu lembro que eu cheguei lá, aí um juiz assim ficava com uma cara de bravo, assim, óculos e tal. Aí ele, não, você vai ficar comigo. Ele falou assim, hoje temos 7 audiências. Você quer me ver assistir ou quer fazê-las de plano? Ele falou assim, eu lembro as palavras. Eu falei, não, eu quero assistir. Eu quero assistir, não quero fazer. Pelo amor de Deus. Aí coloquei uma toga, ele fazia a questão da toga. Aí chamou lá o pessoal, Aí ele falou, pode começar. E aí eu pensei, qual parte do quero assistir ele não entendeu? Ele me colocou pra fazer e ficou do lado olhando. Aí eu vi que era uma audiência lá, transação penal, eu não lembro agora se era alimentos. Eu sei que era uma audiência de conciliação, era algo nesse sentido, não tinha instrução. Tenta aí o acordo. Aí eu cheguei e falei, e aí, tem acordo? Aí eles falaram, não. Aí eu falei pra ele, não. Tipo, ele do lado, não. Aí, então tem que chamar o promotor. Eu falei, tá bom, onde que ele tá? E fiz menção. Aí ele falou, não é você que chama. Aí ele falou para escrever, chama o promotor. Aí ele veio lá, tal, tudo bem, aí ele sentou. Aí ele, o que houve aí? Ele falou, não teve acordo. Não, mas não teve acordo. E eu lá que olhando, o promotor falou pra pessoa, não, mas se pagar assim, vamos parcelar. Tá bom, deu acordo, deu. Aí o promotor falou assim, acordo aqui tá fechado, então... E saiu. Aí eu olhei, o juiz olhava pra mim. Aí ele falou assim pra mim, quem presidiu essa audiência? Aí eu falei, promotor? Aí ele falou, e quem preside a audiência? Eu falei, o juiz? Ele falou, o juiz não, fala eu. Aí eu falei, eu. Mas o fato é que fiz 7 audiências naquele dia, com ele do meu lado, e você, quando começa, você chega com muito medo. Todo mundo chega. E hoje que eu já tenho bastante experiência, eu digo que os que têm medo, eu acho que são os melhores. Eu desconfio daquelas pessoas que, até o professor Dirceu de Mello falava isso, ele falava, eu desconfio de quem não tem medo, de quem chega já achando que sabe tudo, porque essas pessoas não têm sequer noção da responsabilidade, da quantidade de coisas que elas não sabem. Mas aí você, quando passa, você faz tanta audiência que em pouco tempo você vira realmente expert em audiências. Porque o volume de audiência que um juiz faz é muito superior a que um advogado faz, por exemplo. Porque o advogado faz algumas, o juiz faz todas, muita audiência.
Então você adquire uma experiência grande em pouco tempo. E aí lá em Itanhaém, logo ia ter um júri. Aí também eu tinha essa mística do júri, eu falei, não quero fazer. Porque aqui eu tô entre amigos, o juiz estava comigo, vai ficar me ajudando, aí eu fiz. Logo assim, acho que foi na segunda semana que eu tava lá, fiz o júri, aí também perdi esse medo, vi que é uma audiência normal, com alguma solenidade. E assim foi, né? Foi muito bom esse começo. Olha, o que mais me marca até hoje são casos criminais no litoral, não propriamente Itanhaém, eu fui por muitas comarcas lá, Peruíbe, Guarujá, e tem casos realmente chocantes, sabe? Eu acho que eu não vou nem falar para não chocar as pessoas, e acontece. Porque uma coisa que eu percebi é que assim, a gente mora aqui na capital de São Paulo com muito medo, né? Tudo com muros, todo mundo toma muito cuidado. E no litoral, eu percebo que as pessoas vão e parece que pensam que aqui não tem nada. Então, muitas vezes Natal, Réveillon, para pensar, você ou pessoas que você conhece já não fizeram isso, alugar casas, deixa a porta tudo aberta, aquele monte de gente na casa e pensando assim, não vai acontecer nada, tá cheio de gente. Mas infelizmente, os criminosos, eles atuam no Natal, nos feriados, eles não param, e a gente acha que muitas pessoas vão amedrontá-los. E eu percebi que muitas vezes é o contrário. Eles veem uma casa lotada, eles pensam, poxa, ali tem muito dinheiro, muito celular, muitos computadores, muita coisa para ser roubada. Então, vários casos marcantes assim nesse sentido. Vários júris também que viraram à noite. Já aconteceu de você ter a sensação de que a justiça foi feita ou a sensação também de que aconteceu uma injustiça? Já aconteceu. Eu lembro de um caso, uma senhora que ela estava sendo acusada ali de ter mandado matar o marido. E a prova, aos meus olhos, era cabal. Ela mandou matar o marido. Os rapazes que estavam lá tinham confessado na delegacia que ela tinha contratado, ela deixou a porta aberta. Eles trabalhavam com pedras preciosas. Então ela queria matar o marido para ficar com as pedras preciosas, né? E eu lembro que era um promotor que estava começando e era um advogado de defesa muito bom. Olha, eu, para falar a verdade, eu não gosto muito do tribunal do júri por causa disso, é um teatro. E muitas vezes a prova acaba ficando em segundo plano. O que vale mais é o carisma, a oratória do promotor, do advogado. E ali foi o que aconteceu, né? O promotor foi bem, não é que ele foi mal, ele foi bem. Só que o advogado era espetacular, muito experiente. E eu lembro que ele emocionava. Eu lembro que no final ele bateu na mesa, assim, eu lembro. Ele bateu na mesa e ele tava com os olhos assim, sabe, prestes a chorar. Ele falou, olha, aqui minhas últimas palavras, eu gostaria de antemão, caso a acusada venha a ser condenada, eu quero pedir desculpas para a família dela que está aqui assistindo, porque eu falhei, porque eu sei no meu coração que ela é inocente. Mas ele falou isso quase chorando. Foi um negócio, arrepiou, foi emocionante. Aí você viu os jurados assim, todo mundo quase chorando, sabe? E ela foi absolvida. E no entanto a prova indicava em sentido claramente oposto, né? Então o júri muitas vezes para o juiz é agoniante, porque você fica neutro, né? Eu nunca expressaria lá, não, mas eu não acho. Quando você decidiu começar a escrever livros jurídicos? Eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu era criança eu escrevia livrinhos, tentava vender lá para os meus amigos, às vezes até vendia historinhas, eu sempre gostei de escrever. E aí eu, durante a faculdade, eu já tinha uma ideia assim de dar aula e tal, e aí quando eu conheci o Nucci, que eu falei, que eu vi ele com o manual, eu falei, não, eu também preciso, eu também quero, vou fazer o meu manual. Imagina, eu concurseiro no primeiro ano de cursinho, não sabia nada. E aí eu comecei a carreira acadêmica, comecei a fazer mestrado, já sempre pensando em escrever. E quando eu assistia às aulas e eu olhava os outros livros, tem livros muito bons, não tenho dúvida, mas eu sempre pensava, acho que eu consigo fazer um negócio aqui bom também. Quem sabe até melhor em alguns aspectos. Eu gosto muito de quadrinhos, então eu também sou, eu não sei se tem a ver, mas eu acho que tem, eu gosto muito do aspecto estético, visual. E aí eu pensei, por que o livro não pode ter mais mapas mentais, mais tabelas?
esquemas, eu sempre gostei disso, eu sempre fui muito visual. E eu via os livros, tudo escrito, às vezes uma tabelinha ali, meio xoxa. Pensava, pô, dá pra fazer melhor, né? E eu sempre visualizava assim, não, pô, se tivesse um mapa mental aqui e tal, desse jeito. Quando eu fazia cursinho, eu na matéria que eu tava anotando do professor, eu escrevia anotações. Quando fizer o livro, fica legal desse jeito. Quando estiver dando uma aula, esse é um bom exemplo. Eu colocava coisas assim, não tinha ainda nem noção de que poderia dar aula ou escrever, mas eu já colocava essas coisas pra mim, sabe? Ó, não esqueça. Então minha matéria tem esse tipo de anotação. Ah, o professor, quando ele vai explicar tal exemplo, ele faz tal coisa antes. Eu achava legal, sabe? Eu anotava esse tipo de dica. E aí quando terminou o doutorado, aí eu sentia falta, porque até então eu vinha escrevendo, aí eu pensei, pô, agora eu já tenho uma bagagem, né? Já fiz o mestrado, já fiz o doutorado, posso então começar a fazer um livro. E aí eu trabalhei num cursinho que tinha muito material escrito, e eu que produzia. Aí eu peguei esse material escrito, melhorei e apresentei pro Voledir, da editora. Peguei um capítulo, tal, mandei pra ele. Fiquei muito torcendo, porque era a editora que eu mais queria, sabe? Pensava, nossa, ele tem que aceitar. E aí ele me chamou aqui um dia nessa mesma sala. Mas era esse o objetivo, fazer um livro em 7 volumes, vai ser completo. E aí ele chegou e ele falou assim, então, mas agora o que você tem que decidir você vai querer fazer um livro pra quem? É um livro pro concurseiro ou é um livro pra academia? Você quer agradar o concurseiro, quem está estudando para concurso, o pessoal que está na graduação, é esse seu público? Ou é um livro para academia? Você quer que o pessoal lá da PUC, lá, aqueles professores olhem e te admirem? E ele ainda falou assim, porque se você quiser esse super completo, na época ele falou, a gente tem espaço aqui na editora, se você quiser, mas aí você precisa escolher. Esse segundo não tem tanto apelo comercial, vai ser um livro mais para você realmente firmar seu nome, como tentar afirmar o nome mais como um doutrinador, sabe? Escrever um tratado de penal. Agora, se você quiser escrever para concurso, tem que ser uma linguagem simples, um livro mais enxuto. Eu falei, não, eu quero escrever para concurso. Sempre quis, porque eu quero escrever para os meus alunos, para as pessoas que vão ler, usando uma linguagem fácil. Eu falei, então faça aqui as adaptações, tá? Ele me deu várias dicas. E aí voltei, ainda fiquei mais um ano fazendo, eu já tinha muita coisa pronta, mas fiquei mais um ano assim, todo dia. E no final eu fiquei super feliz com o resultado, né? Acho que ficou exatamente como eu queria. Conseguimos, né? Até foi o próprio Voledir que sugeriu, ele falou, pô, vamos fazer volume único, porque quase não tem no mercado, né? As pessoas têm que comprar muitos volumes. Então, no caso do meu livro, ele abrange a parte geral, a parte especial e tem execução penal. Em outras editoras, as pessoas têm que comprar 4 livros, né? 3 de penal e 1 de execução penal. Então, se você analisar bem, se você pegar esses 4 livros aí e juntar, você vai ver que dá muito mais páginas e muito mais caro. Então, eu acho que saiu um resultado muito bom. Estamos indo para a 6ª edição. Recebo pelo Instagram direto pessoas falando que começaram a gostar de penal por causa do meu livro, por causa das minhas aulas, ou pessoas falando que me consideram um modelo. Ah, pra mim você é um modelo de oratória. Nossa, pra mim é realmente muito gratificante, sabe? Porque eu tenho uma origem simples, um estudante que passou no concurso, começou a escrever. Então, na verdade, qualquer pessoa consegue passar no concurso. Não exige nenhuma inteligência, nada sobrenatural, sabe? As pessoas que passam em concurso são pessoas normais. A única coisa é que elas têm uma disciplina e resiliência. Acho que são esses 2 aspectos que diferenciam quem passa e quem não passa. Quem passa tem disciplina, ou seja, a pessoa se propõe a estudar, ela estuda todos os dias aquele número de horas. E a resiliência faz isso não uma semana, mas nem um mês, né? Mas 1 ano, 2 anos, 3 anos sendo reprovado, até que ela passa. E são competências, habilidades que qualquer pessoa consegue desenvolver. Quando eu comecei a estudar, eu tinha muita dificuldade de ficar muito tempo estudando. Porque, veja, eu não tinha preparo nenhum. De repente, vou começar a estudar.
É como você ir para academia, você vai correr. Alguma pessoa que nunca correu consegue chegar e correr 20 quilômetros no primeiro dia? É impossível. Estudar é igual. Quando você não está acostumado, sua cabeça cansa, sua mente começa a devagar, o corpo fica dolorido, você não consegue ficar sentado, você quer fazer outras coisas. Só que você precisa ir aos poucos. Você vai forçando, forçando. Eu posso dizer que demorou talvez 2 anos para eu dizer que eu virei um estudante profissional de elite. 2 anos para eu falar, não, agora eu sei o método e eu sou capaz de ficar estudando 8 horas sentado. Você tem que ter a dedicação, né, o brio de ir se forçando até criar essa disciplina. E a resiliência, eu acho que depende do quanto a pessoa quer. Você quer muito, você fala, você vai estudar? Vou, é o sonho da minha vida. Essa é a resposta de quem vai passar. Não, é o sonho da minha vida, eu quero muito. Quem quer muito tem a resiliência. É difícil você criar a resiliência, a disciplina você cria. Agora a resiliência, né, que parte então dessa vontade, como é que você vai, eu vou criar em você a vontade absurda de passar no concurso? Acho que ou você tem ou você não tem. Qual seria então, professor, sua mensagem final que você gostaria de deixar para todos os nossos espectadores que acompanham sua trajetória e se inspiram no seu trabalho? É super normal ter insegurança. A gente nessa fase de estudos, a gente fica mesmo vulnerável. Todo mundo fica pensando, meu Deus, e se eu não passar? E se eu estiver aqui estudando e isso não levar a nada? Então essa insegurança é normal. Mas o que eu posso dizer de verdade é que todo mundo que eu conheço que não parou de estudar passou no concurso. Quem não passou foi quem desistiu. Estudou ali um tempo e depois abandonou a ideia. Dos meus amigos da faculdade, todos que continuaram estudando passaram e passaram no concurso que queriam. Alguns passaram rápido, com 1 ano, 2, outros demoraram, eu demorei 5. Eu tenho uma amiga que demorou 7, mas em concurso público a gente tem que estudar até passar, né? Então meu maior conselho é esse, né? Minha mensagem é essa. Se você realmente quer, não se coloque um prazo, tenha paciência. Se você está fazendo o que precisa ser feito, você está estudando e não precisa estudar 12 horas por dia. Basta que você se proponha a estudar ali um número mínimo de horas, 2, 3 por dia, mas que você estude religiosamente aquele número de horas que você se propôs a estudar e você pode estudar. E com o tempo eu tenho certeza que a aprovação vem. E quando vier, não tenho dúvida de que vai valer a pena.